Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É com muita alegria, com muito carinho que aqui estamos e é sempre muito bom dividir esses momentos com vocês. Estamos de volta com as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Eu sou Alan Faria e o nosso tema hoje é Cegos guiando cegos. Mas antes de rodar a vinheta do nosso canal e adentrarmos ao nosso tema, já convido a vocês a deixar aqui nesse vídeo o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante, porque assim a gente divulga a doutrina espírita, a gente faz com que o canal cresça e seja mais recomendado pelo YouTube. Então, até já! Então, meus irmãos, hoje o nosso estudo são cegos guiando os cegos. E nós começamos as nossas reflexões contextualizando a passagem que inspirou o nosso tema de hoje. Os discípulos procuram Jesus e o informam que os fariseus haviam se escandalizado com tal colocação. Ao que Jesus responde: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo no buraco. Então a gente encontra em Mateus, capítulo 15, versículos de 12 a 14, tem uma parte também que é em Lucas, capítulo 6, versículo 39. O sentido que logo se destaca, quando a gente se depara com essa passagem e que conseguimos perceber sem muita dificuldade, é a questão material que envolve, que está envolvida nesse aspecto, pois entendemos as limitações físicas, as barreiras, os obstáculos, os problemas que um cego teria e tem no processo de conduzir a si mesmo e a outro. Pois vivemos num mundo em que ainda não é pensado para aqueles que têm qualquer tipo de limitação. Não é verdade? A gente vê isso no nosso dia a dia. Quantas são as dificuldades para aquele que tem qualquer tipo de limitação interagir, exercer a sua cidadania, ter o direito de ir e vir com uma forma mais humanizada, sem tanta humilhação, sem tanto problema, sem tanta dificuldade. A gente percebe isso no nosso dia, Mas Jesus chamava a atenção, na verdade, para a hipocrisia dos fariseus, que se dedicavam às práticas exteriores e se esqueciam de seguir os preceitos das leis divinas, onde o importante era cumprir os rituais religiosos, enquanto que a prática do bem, a caridade e a reforma interior são esquecidos, colocados à parte, embora quisessem passar a imagem de detentores de todo o conhecimento, de uma moral que ainda não praticavam. Então, fica, portanto, evidente que há uma cegueira muito mais limitante, que é a cegueira espiritual. Caibá Schultels, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, informa que há cegos do corpo e cegos do espírito. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Entretanto, bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego. Ao passo que, e aí eu chamo a atenção e destaco essa parte das palavras de Caibá Schultels, ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte
cegos que guiam cegos. Olha que interessante. Nesse ponto, temos a condição de trazer essa análise para a nossa realidade. Pois quando falamos dos fariseus, criamos um distanciamento, né? Como se esse fato não tivesse relação com cada um de nós. Mas será que não tem? Ou só estamos preocupados com isso ou já praticamos? É esse questionamento que a gente precisa entender, né, diante disso que está sendo exposto, para a gente refletir onde nós nos encontramos nesse papel. Ou será que a gente está fazendo o mesmo que os fariseus faziam? Então vamos pedir ajuda a Hamed no livro O Modo de Entender, uma nova forma de viver, uma psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E ele tem uma mensagem intitulada Compromisso Verdadeiro, que ela vai nos auxiliar em nossa análise. E ela começa dizendo assim: nosso mais urgente compromisso é com a nossa harmonia interior, a paz de espírito. A única forma que temos para auxiliar alguém de modo efetivo e apropriado é mantermos o equilíbrio no ato da ajuda. Ou seja, estabilidade mental, estabilidade emocional e espiritual. Então, entender isso é de fundamental importância para que a nossa ajuda seja efetiva. Pois, por muitas vezes, na ânsia de auxiliar, acabamos atropelando os fatos, agindo por impulso, não percebendo os limites de nossa ação, invadindo o livre-arbítrio do outro e por aí vai. Então a gente precisa, antes de tudo, buscar esse equilíbrio. E aí Hamed fala que a busca desse equilíbrio está na estabilidade mental, emocional e espiritual. Então o que a gente pode entender como ter estabilidade mental? Né? Pode significar que a nossa mente, né, seja, ou a gente já tenha conseguido calar a agitação, a ansiedade, a inquietação interna, aquilo que levamos dentro de nós, a fim de que consigamos ter foco, consigamos ter atenção e assim saber o que estamos fazendo e ter mais consciência na hora que formos fazer as nossas escolhas, na hora que formos auxiliar alguém. E aí o outro aspecto que ele fala é ter estabilidade emocional. E podemos entender essa estabilidade emocional como saber reconhecer as emoções que nos chegam, que consegue, né, que vai nos permitir fazer uma pausa na correria do dia a dia para refletir e avaliar antes de fazer as nossas escolhas. Em vez de decidir no calor das emoções, por impulso, aquele que consegue respirar fundo, sabe, faz aquela pausa, pensa no que despertou aquele tipo de sentimento e emoção. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a analisar as emoções que estão surgindo dentro de nós e o porquê que elas surgiram. E o outro aspecto que ele fala é ter a estabilidade espiritual. E essa estabilidade espiritual vem da conscientização de que somos espíritos e dessa forma já trabalhamos pela nossa elevação e melhora. Que construímos, que só será possível, né, quando nós auxiliamos, trabalhamos em favor do outro. É nesse aspecto que a gente começa a se melhorar. É nesse aspecto que a gente começa a buscar a nossa elevação. Então, esses três fatores, a estabilidade mental, a estabilidade emocional e a espiritual, que vai tornar a nossa ajuda em favor do outro efetiva, respeitosa, não invasiva, sabendo entender de que o outro tem o seu livre-arbítrio. Continua Hamed. A crença inadequada
chamado amor salvacionista e o impulso desmedido de querer resolver desesperadamente os problemas alheios são o início da nossa perda do equilíbrio. Antes de auxiliar os outros, precisamos primeiro aprender a tomar conta de nós mesmos. Se estamos com o coração e com a mente sobrecarregados, somos ineficazes para prestar uma real assistência. Sem serenidade na alma, somos míopes espirituais. E aí, a médium nos lembra essa passagem que estamos estudando. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Então, olha que interessante, né? Então, a gente já teve, aqueles que já tiveram, né, a oportunidade de andar de avião, já repararam que antes da decolagem são passadas várias orientações. E uma delas chama bastante atenção, que os assistentes lá estão falando, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão do teto e antes de ajudar alguém, coloque a sua. E é interessante a gente buscar entender o porquê disso, o porquê dessa recomendação. Porque sem o ar nós não conseguiríamos ajudar ninguém. Sem estarmos estáveis, em equilíbrio, em harmonia, o nosso esforço será em vão. E assim, agindo, somos cegos conduzindo cegos. E todos acabamos sucumbindo. Então, primeiro a gente precisa o quê? Estar bem. Primeiro precisamos cuidar de nós. Como que a gente vai auxiliar alguém se a gente também está necessitando de ajuda, se a gente também está em desequilíbrio? Então, a gente precisa ter também a humildade de saber quando a gente pode exercer essa ajuda de maneira efetiva, sem extrapolar os nossos limites nem os limites dos outros. A cegueira íntima não nos permite ver com clareza os limites da verdadeira ajuda. Muitas vezes invadimos, na verdade, a individualidade alheia, impedindo com que as criaturas façam suas próprias escolhas, esquecidos de que a decisão delas diante das dificuldades é proporcional ao seu grau de compreensão. Ninguém deve escolher ou decidir por ninguém. Ou quantas são as vezes que queremos poupar os nossos filhos, um ente querido, do sofrimento, de uma dificuldade? Não é assim? Mas será que isso realmente é o melhor para ele? A médium fala do amor salvacionista. A gente tem essa tendência, a gente acha que precisamos fazer tudo a qualquer preço, a qualquer custo, para auxiliar alguém, ainda mais quando esse alguém é muito próximo de nós. Mas se a gente não tiver esse equilíbrio, essa harmonia, esse entendimento, ao invés de auxiliar, a gente vai estar atrapalhando. E depois que não estivermos mais aqui, como esse ente vai se virar? Como esse familiar, como esse filho vai se virar? Demos as ferramentas necessárias para eles buscarem as soluções dos problemas, dos seus problemas, ou a título de que não aguentamos ver o sofrimento deles, tomamos as decisões que não nos cabiam. Preparamos esses filhos para o mundo ou estamos mantendo ainda embaixo de nossas asas, alimentando a ilusão de que poderemos protegê-los de tudo e de todos? Quantas vezes nós não ouvimos ou falamos algo do tipo: vou fazer pelos meus filhos ou vou dar aos meus filhos tudo aquilo que eu não tive? Mas isso é o que seu filho precisa? Certamente, quando afirmamos dessa forma, estamos nos referimos ao material. Mas a gente se esquece que o que nos construiu e fez chegar onde estamos, justamente foi tudo aquilo que nós passamos até a esse momento. Por nossa necessidade.
E às vezes a gente trabalha tanto, se dedica tanto para dar o material, que a gente esquece de dar a educação, esquece de dar o carinho, esquece de dar a atenção, esquece de dar o respeito. O que realmente importa? Será que não estamos cegos nesse sentido? Será que por nossa avaliação ainda muito materialista, estamos esquecendo daquilo que verdadeiramente importa? Por desconhecermos o caminho de aprendizado que Deus reservou para cada um, é que subestimamos a capacidade dos outros de solucionar as suas dificuldades. Devemos respeitar a natureza do outro, que faz parte da diversidade natural da condição humana. Não apenas em nós, mas neles também. Nas práticas de bem comum, o mais importante não é curar, e sim ensinar o doente a conviver com a enfermidade até a sua autocura. Olha que interessante que Hamed traz para a gente nesse momento. A gente não tem que preocupar, né? A nossa preocupação maior não tem que ser com a cura de alguém, mas é a gente ensinar esse alguém a trabalhar pela sua autocura. Porque aí sim se construirá, né, uma forma saudável de viver. Porque senão, às vezes, a gente vem com a solução, a gente vem com a resposta, entrega de bandeja, mas o que esse filho, o que essa pessoa, o que esse amigo, o que esse ente querido aprendeu? Será que ele extraiu dali a lição necessária? Será que agora ele tem condição de responder essa mesma pergunta quando no futuro ela vier, esse mesmo problema, essa mesma dificuldade, quando ele se apresentar mais uma vez para nós? E como isso é difícil, não é mesmo, meus irmãos? Quando alguém nos chega com um problema, no mesmo instante apresentamos a receita infalível, a solução a esse problema. Não é assim que a gente age? Mas e quando é conosco? Quando o problema é nosso, como agimos? Temos a receita do bolo? Então, por que temos a pretensão de resolver o problema dos outros se não conseguimos resolver os nossos? Não estou falando aqui que não devemos ajudar, auxiliar, dar uma palavra amiga, ofertar um conselho quando nos é solicitado, quando percebemos a dificuldade de alguém. Não é disso que eu estou falando. Né? Não é essa a proposta que a Hamed está trazendo para nós também nesse aspecto, mas da gente buscar primeiro, né, a solução dos nossos problemas, buscar aquele equilíbrio e a tranquilidade que vai facilitar o nosso auxílio. E nesse sentido a Hamed reforça, convém repetir, nosso verdadeiro compromisso é com a nossa serenidade íntima, porque ninguém evolui pelo outro, ninguém cresce pelo outro, ninguém aprende pelo outro, ninguém experiencia pelo outro. Quando assim agimos, nós estamos tirando do outro a oportunidade deles aprenderem. Então, a partir dela, continua Hamed, então, convém repetir, né, ele coloca, que o nosso verdadeiro compromisso é com a nossa serenidade íntima. E a partir dessa serenidade íntima, será possível ver tudo com mais nitidez e realizar, né, a ajuda, o auxílio com mais moderação. A paz de espírito nos leva à virtude de permanecer na medida exata, proporcionando-nos uma coletânea de ideias e pensamentos que nos facilita encontrar soluções harmoniosas para conflitos interiores e, por consequência, para os exteriores. Então, antes de sairmos por aí apontando caminhos, com soluções mágicas ou exigindo dos outros aquilo que ainda não fazemos, busquemos as atitudes, os gestos, a atenção do nosso modelo guia.
Como vimos lá em João, capítulo 8, versículo 12, quando ele nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguindo os passos do meigo Rabi, é que encontraremos o equilíbrio necessário que vai garantir que estaremos respeitando os limites dos outros e os nossos próprios limites. Então, fica para a nossa reflexão, para deixarmos, para antes de buscar ou tentar guiar o outro em qualquer que seja o sentido, tiremos as vendas que estão nos impedindo de enxergar as nossas limitações, que estão nos impedindo de enxergar as potencialidades do outro. Tudo aquilo que o outro já consegue fazer e que às vezes a gente acaba limitando na ânsia de ajudar, de auxiliar, a gente acaba impedindo com que ele desperte as potencialidades que estão ali dormitando, esperando apenas a motivação, o impulso para que elas despertem. Então, ao invés de solucionar, que tal a gente sugerir? Que tal a gente apoiar? Que tal a gente incentivar? Então, esse é um processo bastante salutar, que pode contribuir e muito para que nós, no processo de educar, de auxiliar os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, enquanto membros de uma família ou de um grupo, de uma comunidade, de uma sociedade onde somos chamados a agir, incentivar a que eles despertem, a que eles descubram esses ensinamentos. Então, assim, vamos prestar atenção mais na natureza. Quando os filhotes estão prontos, as mães acabam incentivando, as fêmeas acabam incentivando que seus filhos tenham a liberdade de exercer a função de que eles estão preparados para. Então, há um impulso que vai direcionar o passarinho a fortalecer as suas asas e poder voar. Ou qualquer outro animal a buscar a caça, o seu alimento, incentivando a eles a buscar a independência, a buscar a sua forma de sobreviver quando elas não estiverem mais ali para exercer essa proteção que por um período é necessária. Mas se a gente não incentiva esses que estão sob as nossas responsabilidades a fazer, a cruzar essa ponte, a fazer esse movimento, a gente está tolhindo a capacidade, as potencialidades que eles vieram aqui, nesta oportunidade de desenvolver. Então, a nossa responsabilidade nesse sentido é muito grande. Então, a gente precisa tirar esses véus, deixarmos de ser os cegos, que estamos virando cegos e passarmos a agir com esse que, assim como Jesus, que iluminava aqueles que estavam ao seu redor, não com facilidade, não com respostas prontas, mas impulsionando com que todos que ali estivessem ao seu redor buscassem interpretar, buscassem extrair daquele momento, daquelas lições, daquelas parábolas, da sua forma de falar, das suas lições, aquilo que pudesse reter segundo a sua capacidade. Então, a gente acreditar mais que todos aqui temos potencialidades imensas que podem ser incentivadas, que podem despertar a qualquer momento, desde que assim o queiramos. Então, meus irmãos, agradecemos a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco. Deixo aqui o meu abraço fraterno e o desejo sincero que Deus nos conceda mais oportunidades como esta. Então, agora vamos convidar a todos vocês a unir nossos corações, elevar nossos pensamentos e fazer como uma corrente vibracional poderosa, onde vamos colocar tudo aquilo que temos de mais puro e singelo em favor
de toda a humanidade, de todos os nossos irmãos, onde quer que eles se encontrem, para que essas energias que agora estamos prontos para emanar alcance a todos aqueles necessitados. Por isso, Pai, lhe agradecemos por essa oportunidade e ainda te rogamos o teu amparo, o teu auxílio, para que a tua misericórdia possa, através dessas forças que agora movimentamos, alcançar a todos os corações sofredores, a todos aqueles entristecidos, a todos aqueles que estão precisando, Senhor, encontrar a solução dos problemas e das dificuldades que estão enfrentando, a cura, a melhora, a transformação. Tudo aquilo, Senhor, que ainda é necessário a todos nós, que nesse instante essa corrente vibracional possa transmutar toda dor, todo sofrimento em harmonia e paz. E, sobretudo, Pai, amor, que devemos compartilhar uns para com os outros. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Gostou do nosso tema? Quer sugerir algum assunto para a próxima abordagem? Então vamos interagir. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, vamos trocar informações, aprofundar no assunto, pois é dessa forma que conseguimos internalizar a mensagem e deixamos com que ela faça a diferença e seja útil em nossas vidas. Então, não se esqueça aqui de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, assim fazemos com que o bem cresça e chegue a outros corações. E até o próximo vídeo.